Chegou a hora de ser cancelado aqui, né? Jesus, quando ele vai falar do divórcio, ele abre margem para a pessoa que foi traída ter um novo casamento? E a resposta é sim, ele abre margem. Chegou a hora de ser cancelado aqui, né? Porque tá tudo muito bom demais para ser verdade, então vamos ser cancelados um pouco. Jesus, quando ele vai falar do divórcio, ele abre margem para a pessoa que foi traída ter um novo casamento? E a resposta é sim, ele abre margem. Eu não estou interpretando, estou lendo o texto bíblico. Lendo o texto bíblico. Vamos lá. Para a gente entender isso, vamos começar no verso 3. A sua pergunta é no verso 9, mas vamos começar no verso 3. Vieram a ele alguns fariseus, experimentavam-no perguntando: é lícito ao marido repudiar a mulher por qualquer motivo? Quer dizer, o cara pode separar da mulher, mandar ela embora por qualquer motivo? Respondeu Jesus: vocês não leram que o Criador desde o princípio fez homem e mulher? E diz: por essa causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois numa só carne? Veja só. Primeira informação aqui. Por causa do Deuteronômio, o homem podia largar da mulher por qualquer motivo. Então eles vêm com a pergunta capciosa para Jesus, baseada na compreensão que eles têm de Deuteronômio. Então, se Jesus fosse falar alguma coisa, não, mas está na lei, está na Torá. Deuteronômio está na Torá. Eu estou aqui amparado na lei. Só que Jesus, ele retrocede o ponto. Fala: vocês estão trabalhando com o Deuteronômio? Tá, vamos trabalhar com Gênesis então. No princípio não foi assim. Quando só havia um casal, Deus instituiu uma lei. Ele disse assim: por essa causa deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Aí Jesus cita Gênesis 2. De modo que não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. E eles perguntaram: então por que é que Moisés mandou dar carta de divórcio e repudiar? Então eles voltam para Deuteronômio. O texto de Deuteronômio é 24, tá? Eles voltam para Deuteronômio 24. Deuteronômio 24 diz assim: se um homem tomar uma mulher, se casar com ela, e ela não lhe for agradável aos seus olhos, outra versão, se ele achar nela alguma coisa feia, então vai, ou né, outra versão que eu estou achando aqui, achar alguma coisa indecente nela, e se ele lhe lavrar um termo de divórcio, lhe der na mão e despedir de casa, e ela saindo, se casar com outro homem. Então, primeiro a gente tem que entender o seguinte, ó. Eu sei que hoje as pessoas têm muita impaciência para ouvir. E agora mesmo, eu não estou com o chat aberto aqui, agora mesmo já deve ter gente falando lá: o pastor César, não acredito, o pastor César não sei o que lá. Nem ouviram meu argumento. As pessoas não ouvem mais. As pessoas não estão ouvindo umas às outras. Você está entendendo? As pessoas não estão ouvindo umas às outras. Então, antes de eu falar, as pessoas já estão julgando o que eu não disse ainda. Então, antes de julgarem, prestem atenção no que eu estou falando. Vamos lá. Jesus Cristo estava lá, chegaram os fariseus. Com base no Deuteronômio, fizeram uma pegadinha para Jesus. A gente pode se separar da mulher por qualquer motivo? Jesus falou: porque Deuteronômio dá essa margem? Jesus falou: Deuteronômio? Vamos trabalhar com Gênesis, meu amigo. No começo não foi assim. Aí eles disseram assim: tá, se no começo não foi assim, por que é que o Moisés, lá em Deuteronômio, deu essa ordem que a gente podia largar da mulher? Aí Jesus, voltando aqui em Mateus 19, aí Jesus diz assim: então, é verdade que o Moisés deixou essa regra, e ele fez isso por causa da dureza do coração, mas não foi assim no princípio. Não foi assim em Bereshit, não foi assim no Gênesis. Ele volta a colocar Gênesis. Mas para a gente entender o que Jesus está falando, eles estão baseando essa conversa em Deuteronômio, capítulo de número 24. E eu li o texto aqui, Deuteronômio 24. Ó. Se um homem tomar uma mulher, se casar com ela, e ela não lhe for agradável aos seus olhos, por ter achado nela alguma coisa indecente, e ele lhe lavrar um termo de divórcio, e lhe der na mão, e ela saindo se casar com outro homem, o que é divórcio lá em Deuteronômio? É o documento que uma mulher recebia do marido, quando ela era dispensada, que permitia a ela casar com outra pessoa.
Então, o que é divórcio? Divórcio na Bíblia, lá em Deuteronômio, é um papel que dá à mulher repudiada o direito de ter uma outra família. Aonde está escrito isso? Em Deuteronômio, capítulo 24, versículo 1, versículo 2. Versículo 1 e versículo 2. Então, vamos lá. O divórcio, lá em Deuteronômio, é um direito, é um documento que dá à mulher, naquele caso a mulher, o direito de ser de outro marido. Então, com base nessa compreensão, nesse fato, eles vêm até Jesus e falam assim: então por que Moisés mandou dar a carta de divórcio e despedir a mulher? Dar a ela esse direito e despedi-la. Aí vem a resposta de Jesus no versículo 8. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que o que é divórcio lá em Deuteronômio? É um documento que dá direito à repudiada de ter um novo marido. Deuteronômio 24, versículo 1, 2 e 3. Aí eles perguntam para Jesus: então por que Moisés deu esse direito? Aí Jesus responde: ele deu esse direito por causa da dureza do coração de vocês. Ou seja, quando acontece um divórcio, ou é porque os dois têm o coração duro, ou porque um tem um coração duro. É por causa da dureza do coração de vocês, é que Moisés vos permitiu repudiar a mulher. Entretanto, no começo, pela terceira vez, Jesus cita o Gênesis, que é Bereshit. No Bereshit não foi assim. Não foi assim no princípio. Versículo 9, aí vem a pergunta que ele faz. Eu, porém, vos digo, quem despedir, separar, repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, esse casar com outra comete adultério. Ou seja, quando que uma pessoa comete adultério nesse caso aqui? Se ele se separar sem pecado sexual e se casar com outro, aí é pecado. Então, o que Jesus está dizendo é que a única cláusula excetiva para ter um novo casamento é quando há, a palavra nem é adultério ali, a palavra porneia, uma imoralidade sexual no casamento. Então, vou repetir o versículo 9, palavras de Jesus. Eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas e casar com outra, comete adultério. E aquele que casar com a repudiada também comete adultério. Entende? Então Jesus está dizendo o seguinte, que a única possibilidade de ter um novo casamento é se a parte inocente, numa traição, decidir pôr um ponto final no casamento e ter um novo marido ou uma nova esposa nesse caso. Tá certo? É essa compreensão que eu tenho desse texto, colocando pingos nos is, olhando esse texto com base no texto de Deuteronômio. Tá certo? É isso.